Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. E hoje nós vamos falar sobre a certificação de vidros temperados, que é concedida por um organismo de certificação de produto chamado OCP e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Para conversar comigo sobre o assunto, está aqui no nosso estúdio hoje o Edvai Silva, mais conhecido no mercado como Ed, é o consultor de certificação da Abra Vidro. Ed, obrigada por estar aqui com a gente hoje no estúdio do Vidrocast. De nada, de nada. Eu que agradeço a oportunidade. Ed, vamos começar aqui pelo básico, para que todo mundo que está ouvindo ou assistindo o nosso Vidrocast fique na mesma página que a gente. O que é, afinal, a certificação do vidro temperado? Bom, é bem simples, tá? A certificação, ela é a autorização de um Inmetro para que as empresas possam ostentar o selo de qualidade, que seria o reconhecimento máximo do organismo no Brasil para atestar a qualidade dos produtos. Mas esse direito de ostentar a marca do Inmetro e mostrar essa qualidade, na verdade, ela é resultado de um longo processo, não é isso? Por parte da empresa que obtém essa certificação. O que é esse processo? Em resumo, a empresa ela precisa se preparar, ela precisa implantar um sistema de gestão da qualidade para que o processo produtivo e administrativo dela siga alguns requisitos mínimos. Na sequência, o material fabricado por essa empresa precisa ser testado por laboratórios acreditados ao Inmetro. Ensaios aprovados, a empresa com a sua gestão aprovada, aí então ela recebe a concessão para a utilização do selo. Então, resumido é isso, né? Processo de fabricação em condições adequadas, vidro atendendo às exigências normativas, a empresa consegue, então, obter essa autorização. O vidro temperado, é importante a gente explicar, né? É um vidro de segurança, até 5 vezes mais resistente que o vidro comum e é hoje o principal produto da cadeia de processamento. No ano passado, foram produzidos 32 milhões e 400 mil metros quadrados de vidros temperados no Brasil, o que equivale a quase 60% do consumo de vidros processados no Brasil. É um material que está presente no dia a dia das pessoas, já que é obrigatório nos boxes de banheiro, no fogão, né, no tampo do fogão, a tampa do forno, as prateleiras de geladeiras, os vidros laterais dos carros, enfim, é um material com inúmeras possibilidades de uso. Sendo assim, Ed, tão presente este vidro na nossa vida, quais são as vantagens que a certificação traz para o consumidor final? Bom, a gente sempre fala para o pessoal, né, que são algumas vantagens. Uma delas é você poder mostrar para o seu consumidor, para o seu cliente, que aquele vidro ele foi testado, aquele vidro ele tem qualidade reconhecida. Então isso já te dá uma visibilidade diferente para quem não tem, né? Um outro ponto importante que a gente coloca é que mesmo sem essa visibilidade ou sem essa autorização, a empresa com esse sistema de gestão da qualidade ela passa a ter melhor controle sobre os seus processos e consegue, com isso, ter melhores resultados no seu dia a dia, na sua gestão. Então, essas duas vantagens é o que a gente sempre destaca. Você vai ter uma visibilidade maior, mas você também vai ter uma gestão melhor do seu negócio. Tá, mas essa é a vantagem para a empresa que é certificada. Isso. E para o consumidor final, que vai lá comprar um box de vidro certificado. Qual que é a diferença para ele? Qual é a vantagem para ele? Para ele é a confiabilidade de que ele está colocando um produto na casa dele para a segurança dos seus familiares, que com certeza tem mais credibilidade do que os demais. Pelo fato de ter sido testado, aprovado e controlado, monitorado. Porque as auditorias elas são periódicas. Então, não é só conquistar, né? A gente até brinca, certificar é fácil, o difícil é a empresa manter a certificação, porque ela precisa passar periodicamente por auditorias para que o processo e a gestão da qualidade do produto sejam mantidos. Então, se eu, como consumidor, adquirir um produto certificado, a probabilidade daquele produto atender às normas é muito maior. A certificação da qualidade para os vidros temperados foi regulamentada pelo Inmetro em agosto de 2007. Qual é o impacto dessa certificação para o mercado nesses 17 anos desde a regulamentação, Ed? Olha, eu vejo que isso trouxe para o mercado um fator técnico muito visível. Até então, a gente tinha uma dificuldade grande de mostrar para o mercado a qualidade do vidro temperado.
E agora com a certificação, percebe-se um sentimento diferente. As empresas que têm a certificação, elas têm, de certa forma, que seguir requisitos técnicos. Então, essa visibilidade, eu acho que hoje ela é mais presente, né? O segmento não é um segmento de qualquer jeito. Não, tem regras, tem normas e muitas empresas conseguem seguir isso. Bacana. E qual que é a diferença da certificação do vidro temperado para a certificação ISO? A ISO 9001 é uma certificação de sistema de gestão. Ela é um processo mais abrangente na empresa, né? Ela acaba acompanhando todos os processos principais e processos secundários da empresa. O Inmetro ele estabeleceu o seguinte: para certificar o vidro temperado, a empresa precisa ter uma certificação, precisa ter um sistema de gestão, mas não precisa ter todos os requisitos da ISO. São apenas 11. Esses 11 requisitos extraídos da ISO têm que ser obrigatórios para quem quer ter a certificação do Inmetro para o vidro temperado. Tá certo. A certificação não é obrigatória, né? A certificação do temperado, ela é hoje voluntária. Por que é importante para as processadoras se certificarem e que vantagens, então, as empresas têm? Você estava falando da questão de poder ostentar o selo, né? E de que para o consumidor isso é mais Claro, assegurador, né? de segurança. Mas que outras vantagens as empresas certificadas têm no mercado? Pelos requisitos, a empresa precisa ter gestão dos seus processos, precisa acompanhar os seus indicadores de resultados, de desempenho. Então, se eu estou monitorando, se eu estou acompanhando, se eu estou tomando ações corretivas, que também é um requisito da ISO, obrigatório para essa certificação, a empresa começa a ver aonde tem as falhas, corrigir essas falhas na raiz e passar a ter melhores resultados. Então, o principal de uma certificação é trazer essa sustentabilidade para a empresa, né? Ela vai ter ali uma saúde melhor, porque ela vai ter gestão nos seus processos. Tá. Além do que a gente comentou, a visibilidade no mercado, a segurança que o produto vai trazer para o consumidor, né? A segurança jurídica lá na frente, caso aconteça algum problema, né? Que a empresa ela tem mais facilidade de comprovar que ela atende às normas. Está aqui o meu certificado, eu periodicamente passo por auditorias. Sim. E uma empresa que hoje não é certificada e que se interesse pela certificação, o que ela deve fazer para buscar a certificação? Que etapas ela deve cumprir? Bom, a gente falou um pouquinho lá atrás, né, que é implantar um sistema de gestão da qualidade. Tá? Esse sistema de gestão da qualidade parte da ISO 9001, alguns requisitos. Então, ela precisa fazer essa preparação. No segundo momento, com esse sistema já implementado, ela vai contratar um organismo. Esse organismo, às vezes as pessoas falam muito, certificação Inmetro. Na verdade, o Inmetro ele só regulamentou. Quem faz isso são as empresas acreditadas no Inmetro para executar esse trabalho. Então, hoje nós temos 4 grandes organismos que fazem esse trabalho pro vidro temperado. Então, eu me preparei, contrato um desses organismos, faço o agendamento de auditoria, que é justamente o representante desse organismo vai até a empresa para verificar se todo aquele sistema de gestão foi implementado, está correto e está em uso. Ok, está tudo certo, não teve nenhuma falha. Vamos acompanhar o processo de têmpera das amostras, que são as amostras que vão ser enviadas para um laboratório também acreditado. Hoje nós temos 2 principais laboratórios que fazem esse trabalho e são acreditados pelo Inmetro. Amostras no laboratório fazem todos os testes determinados na norma, foram aprovados, aí o organismo consegue pegar o relatório do auditor com a recomendação de certificação, caso não tenha nenhuma irregularidade, o relatório do laboratório com os resultados aprovados e aí emite-se então o certificado, conclui. E para facilitar todo esse processo, Yara, a gente tem a Abravidro, que tem o programa de consultoria, que justamente vai auxiliar as empresas a como se preparar. Quais são as exigências do Inmetro? Quais são os requisitos? Eu sempre falo, precisa se associar para ter a certificação? Não, mas é um facilitador. Sim. Porque se você comprar a norma ISO 9001, ler a portaria, ver quais são os requisitos que precisa, você vai interpretar a norma, vai implementar na sua empresa e vai receber o auditor.
Ok. A gente vai lá para facilitar todo esse trabalho. Pelo know-how que a gente tem, né, nesses anos, ajudando as empresas nisso, a gente sabe muito bem o que o auditor quer ver, como que ele atende de forma mais fácil aquele requisito. Então, a gente tem essa possibilidade de facilitar mais ainda essa certificação, essa conquista para as empresas. Bacana, Ed. Você comentou que são 4 os organismos certificadores de produto que atuam com a certificação do vidro temperado. Quais são esses organismos? Isso, a gente tem desde o começo a parceria com o Instituto Falcon Bauer. Né? Foi onde tudo começou, o programa da Abra Vidro, para poder estimular as empresas a buscarem essas certificações. Depois entrou no circuito a ABNT. Muita gente conhece a ABNT somente como normas, mas eles são um organismo de certificação também, acreditado para certificar o vidro temperado. Depois surgiu a SGS, que também é um organismo grande, internacional, e acreditado também para o vidro temperado. E por último o IBELC, que é um organismo novo, porém com bastante força, querendo ganhar esse mercado, e tem feito aí bastante diferença para as empresas conquistarem essa certificação. Então, quem quer buscar a certificação pode contratar qualquer um desses 4. Qualquer um desses 4. E a consultoria da Abravidro começa, então, em que momento? Antes dessa contratação. A gente, inclusive, auxilia as empresas a definir qual é o melhor organismo. A gente fala, comercialmente é a única diferença. Por quê? Um te dá uma condição de pagamento de um jeito, o outro de outra. Então, qual que vai caber melhor no seu orçamento? Você escolhe. E esse processo de certificação, ele é lento, ele é rápido? Como que é? Depende muito da prioridade que a empresa dá. A gente já coloca no início para que a empresa tenha uma visão de que vai demorar entre 2 a 4 meses. Por quê? Porque é o tempo médio que a gente consegue preparar a empresa, planejar a auditoria, realizar a auditoria, ensaios de laboratório e ter o certificado emitido. Ah, mas teve empresas que fez em menos tempo, teve empresas que demorou mais. Tudo uma questão de, claro, prioridade e os acontecimentos que podem surgir ali no meio do caminho. Mas de 2 a 4 meses é o tempo médio que as empresas se preparam e concluem o processo. Tá, você comentou aí da realização dos testes, né, para essa certificação. Quais são esses testes aos quais o vidro temperado é submetido para conseguir a certificação? São 2 que a gente sempre coloca como principais, né? O de fragmentação, que é o principal deles. Todo o vidro temperado, a principal característica dele é ele se fragmentar em pedaços menos suscetíveis a ferimentos. Então esse é o principal deles, que inclusive é um dos ensaios que a empresa precisa praticar de rotina. Todo dia que ela for produzir o vidro temperado, ela tem que fazer esse teste. Então, fragmentação. Em segundo, dimensional. É um ensaio bem simples, é conferir as medidas do vidro, mas a gente coloca ele como principal porque é o que costuma dar mais problema na hora de concluir o processo de certificação. Como eu falei lá, se o processo de certificação for aprovado na auditoria e os ensaios aprovados, se conclui. Se houver algum enrosco no ensaio dimensional, por exemplo, fica parado até ações corretivas serem tomadas, novas amostras serem aprovadas. Ensaio de choque térmico, ensaio de segurança, ensaio de impacto de esfera e visual, aspectos visual, planicidade e empenamento. São todos os testes determinados na NBR. Tá. E para quem já tem a certificação e vai fazer a renovação, como que funciona o processo? Os ensaios são os mesmos? Fala para a gente um pouquinho. A gente tem o mesmo processo, né? A gente fala, pessoal, certificar é fácil, porque o auditor vai vir aqui, ele vai ter poucas evidências para conferir. Só que na manutenção já se passaram 12 meses, que são anuais essas visitas. Então você vai ter que demonstrar para o auditor que os 12 meses você passou trabalhando de acordo com os seus procedimentos, de acordo com as exigências da norma. Ok. Tudo isso continuando de acordo, novas amostras serão fabricadas na presença do auditor, no processo de têmpera, para envio para o laboratório. A única coisa que muda em relação às amostras é que o Inmetro ele estabelece 4 classes de espessuras. Classe A, B, C e D,
onde tem ali na classe A os vidros finos, 3, 4 e 5, classe B 6 e 8, classe C 10 e 12, 15 e 19 na classe D. A maioria das empresas hoje certifica classe B e classe C, 6, 8 e 10, que são os maiores volumes consumidos. Então, a classe B, 6 e 8, eu não faço ensaios do 6 e do 8 todo ano. Eu faço, por exemplo, no primeiro ano 6, no segundo ano a norma te permite alternar. Aí no segundo ano você vai fazer o teste do 8. O legal é que se você aprova o 6, automaticamente você aprovou o 8. No ano seguinte você testa o 8, mantendo o 8 aprovado, o 6 continua aprovado. O chato é que se reprova um, reprova os dois. Aí quando você vai tomar ações corretivas, enviar novas amostras, caso ocorra a reprovação, aí você tem que enviar as duas. Tá. E como é que funciona a questão de recertificação? Quantas renovações podem ser feitas até que se precise fazer uma recertificação? E qual que é a diferença entre esses dois processos? Tecnicamente nada muda. Por quê? Porque até o novembro do ano passado, todo esse processo ele acontecia em 3 anos. Com a nova portaria agora, 491, passou para 4 anos. O que são esses? Eram 3 e agora são 4. É praticamente a questão contratual. A empresa contratua a certificação junto ao organismo por 4 anos. Esses 4 anos, para ela ter essa autorização, consiste em auditoria inicial, auditorias de manutenção, e aí acabou. Ah, mas eu quero continuar certificado. Inicia-se um novo contrato comercial que é chamado um processo de recertificação. Comercialmente falando. Tecnicamente, a auditoria inicial, auditoria de manutenção e auditoria de recertificação é a mesma coisa. Todos os requisitos são verificados, novas amostras são enviadas para o laboratório. Ed, você falou mais cedo que os associados à Abravidro contam com esse serviço de consultoria com preços diferenciados e você é o consultor que presta esse serviço. Como que é feito esse acompanhamento das empresas nessa jornada aí rumo à certificação? Bom, é bem simples. A gente começa dando atendimento para eles, fazendo um diagnóstico. Verificar o que eles têm no processo produtivo deles, que já atende os requisitos, e monta ali um plano de trabalho para que eles façam os ajustes necessários para que os requisitos do Inmetro sejam atendidos. Então, a gente faz esse planejamento e, de acordo com esse diagnóstico, a gente estabelece 1, 2, 3 visitas em loco e hoje, claro, com os recursos que a gente tem de tecnologia, até de forma remota a gente consegue fazer esse auxílio para que a empresa então fique preparada e vá para a próxima etapa, que é a contratação do organismo. Tá, e quando você falou lá atrás que o prazo para obter a certificação para uma empresa hoje não certificada é de 2 a 4 meses, ela já contempla esse prazo de consultoria ou isso é depois de contratada a consultoria? Já contemplando essa consultoria. Ou seja, ainda dá para conseguir esse ano, viu, galera? Quem se interessa, ainda dá tempo. Dá sim, justamente, principalmente, né, por conta da questão da tecnologia. Antes a gente tinha muita dificuldade, questões aéreas, deslocamento, hospedagem. De certa forma, dependendo da região, isso pesa no orçamento. Sim, com Agora, certeza. com a possibilidade de consultoria remota, né, a gente consegue facilitar bastante esse atendimento, essa preparação, e aí dá tempo de manter ali 2, 4 meses tranquilo. E com toda essa sua experiência ao longo de tantos anos ajudando as empresas a obter a certificação, quais são os pontos que você poderia dizer que costumam causar mais dificuldade nesse processo para as empresas? Normalmente, a maior dificuldade que a gente tem, que a gente encontra, é o processo de rastreabilidade. Uma das exigências que a norma traz é que a empresa tenha rastreabilidade no seu processo. Que basicamente é o quê? A capacidade de retroagir todo o processo de fabricação até chegar na matéria-prima que foi utilizada para fabricar um determinado produto. Boa parte das empresas, inclusive, tem sistema ERP que faz isso. Mas algumas, por não enxergar isso como vantajoso e não ter a certificação que tornaria isso obrigatório, acaba não usando a ferramenta. Então, quando a gente inicia o processo, olha, agora a gente vai precisar ter rastreabilidade.
Aí vai se verificar se o sistema está configurado. Se não tem sistema, tem que se fazer de alguma forma manual, através de planilhas, relatórios. Mas costuma ser o processo que mais impacta, que mais dá um pouquinho de trabalho ali para as empresas hoje. Tá. E aí eu quero voltar de novo na questão da perspectiva do usuário final, né, do consumidor. Como que o consumidor final pode saber se aquele vidro temperado que ele adquiriu é certificado? Bom, primeiro é a questão visual. Ele vai verificar no produto dele a existência do selo. Por quê? Porque quem está certificado tem a obrigatoriedade de apor ao produto ou na embalagem do produto, como no caso do vidro dificilmente vai ter embalagem, vai estar fixado no produto o selinho de qualidade com o símbolo, a logomarca do Inmetro. Então daí já te dá uma boa indicação de que o produto está certificado. Ah, mas eu quero conferir se esse selo é válido. Eu entro no site do Inmetro e eu consigo fazer uma pesquisa por região para o vidro temperado. Quais são as empresas naquela região que realmente ostentam essa autorização de uso do selo? Aí ela consegue conferir. Tá, então consegue verificar no site Se eu do estou comprando Inmetro. daquela empresa aquele produto, ele está certificado mesmo? Confere no site do Inmetro, você tem essa confirmação. Ed, a gente estima que o mercado brasileiro tem hoje algo em torno de 570 a 600 processadoras de vidro. E apenas 80 delas têm a certificação do vidro temperado. Qual é o seu recado para as empresas que ainda não certificaram seus produtos? Olha, eu acho que a gente tem que pensar na questão primeiro, né? Em primeiro lugar, buscar a associação, porque se a gente estiver unido, a gente tem mais força para poder conquistar ali os objetivos do nosso segmento. E em segundo, se a gente conseguir o maior número de empresas certificadas, a gente vai ter uma concorrência mais justa. Porque a empresa certificada, ela tem as obrigatoriedades de seguir o mínimo de padrões. Então, se todos nós tivermos com o maior número de empresas fazendo a mesma coisa, a concorrência é mais justa. Inclusive, a bandeira do Inmetro, quando se fala em certificação, é essa. Concorrência justa. Vamos todos fazer o mínimo necessário para que aquele produto, aquele serviço, seja de acordo com o que ele tem que ser. Que traga garantia, segurança para o consumidor final. Ed, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Vidrocast hoje. Acho que foi bem bacana a gente trazer essas informações sobre o processo de certificação e sobre a certificação em si, que é um instrumento super importante para o vidro temperado, que é, como a gente falou aqui, o principal produto da cadeia de processamento. Muito obrigada. Justamente, eu que agradeço e mando um recado para todas as empresas buscarem esse diferencial para o negócio de vocês. Vale a pena. E se você, processador, quer saber mais sobre o serviço de consultoria para a certificação dos vidros temperados oferecido pela Abravidro, acesse o endereço que aparece aqui na tela para mais informações. E nós chegamos agora ao fim dessa edição. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud e siga e curta o Vidrocast na sua plataforma preferida para você receber sempre os nossos conteúdos. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e redes sociais. Até a próxima!